Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkenics, aquele quadro em que a gente pistola, como todos os quadros aqui do canal, e a Malkaviana tá sem imaginação ultimamente pra fazer essa abertura, então desculpa se vocês já ouviram isso pela quarta ou quinta vez consecutiva. Eventualmente, o cérebro volta a funcionar, ou não, entende? Mas cá estamos nós para continuar o capítulo de Considerate Play, ou jogo sensível, ou, sei lá, diretrizes para jogos respeitosos. Uhum. Ou o que a gente pode chamar, assim, no popular BR de tenha bom senso e não ofenda o amiguinho. Né? Olá, Nosferatu Bolado, muito boa noite. Então é isso, a gente fez a primeira parte e a gente deixou pra fazer num vídeo a parte de jogando com malkavianos e a parte de diferença de poder. São os dois tópicos de hoje. Sim. Pra São começar... tópicos bem legais, na verdade. Sim. E bem diferentes, bem inesperados. Exato. Eu gosto muito de terem inserido esse sub-item, né? Tipo, esse subcapítulo, subtítulo, sei lá. Sobre jogando com malkavianos na parte de jogo sensível, porque eu sempre achei que malkaviano era um clã extremamente problemático. E muitos dos retornos que eu recebo quando me chamam pra jogar uma mesa, ou quando, sabe, alguém comenta de eu jogar, é tipo, mas você vai jogar de malkaviano? Né? Aquele sorrisinho amarelo de tipo, não quero dizer que não, mas eu tenho medo do que vai vir. Ou a pressão, né, de jogar também acontece. Não, pra mim existe essa pressão. Mas as pessoas te pressionar não acontece também não? Então, eu já vi mais o contrário. Uau, que interessante. Sim, eu acho que o clã é um clã problemático nesse ponto. Uau, caramba. Tenso. Então, assim, eu fiquei feliz que tem esse tópico. E aí a gente vai ler ele, obviamente, né? Sim. Como sempre, a nossa livre tradução. Então... eu acho que é um tópico muito importante também. Muito, muito importante até. Mesmo que ele... A verdade é que, tipo, pra mim, quando saiu... Eu tinha expectativa de ele ser bom, mas, tipo... me causa receio pensar isso, mas na verdade só de ele existir ele já causa uma discussão. Sim. E acho que isso que é mais importante. Ter Exato. a discussão. Do tipo, olha, isso é um problema, gente, sabe? Tipo... Era uma coisa que eu estava pensando, porque a gente reclama muito das representatividades mal feitas. Sim. E eu não lembro exatamente por que a gente estava falando isso. Sim. Em relação à saúde mental. Porque você virar e dizer assim, não use em jogo, é uma forma de invisibilização, sabe? Porque... Com certeza. Existem pessoas neurodivergentes e a gente tem que incluir essas pessoas no mundo. A gente tem que aceitar elas pelo que elas são. E a gente não colocar em jogo de forma alguma, mesmo que seja de uma forma desrespeitosa ou ruim, a gente tá negando que aquilo existe. Sim. Quando coloca-se de uma forma ruim, mas pelo menos coloca-se, a gente tem a repetição de um estereótipo, mas ao menos a gente suscita uma discussão. Sim. Então, assim, de verdade, eu tô levantando um questionamento, assim, no ar mesmo. Sabe, do que é pior? É não existir ou é existir mal feito? E eu não sei, de verdade. Eu acho que, infelizmente, existe mal feito. É? Porque... que a gente pensa, tipo, empresas milionárias não conseguem representar bem certas coisas. Sim. Imagina só pegar, tipo, o narrador de fundo de quintal, sabe? Tipo, um canal pequeno da Twitch. Representar mal feito, pra mim, é bater palma. Entendi. Porque, tipo, eles não têm recursos milionários que as pessoas têm. E, tipo, não é só pesquisar. Porque a verdade é que você pode só pesquisar e achar informações erradas. Sabe? Tipo, que existe muita informação errada sobre tudo. Não é fácil você... Então, não dá pra também correr e falar, a pessoa não pesquisou. E fora que, tipo, narrador já tem tanto trampo, que, tipo, dá mais um trampo e, sei lá, eu acho que, tipo, representar mal feito a pessoa tentou, o erro daí seria a pessoa não ouvir críticas. Meu problema seria, tipo, alguém vem falar, tipo, você fez merda e a pessoa não fiz, sabe? Tipo, e continuar fazendo. Daí é um problema. Tipo, mas continuar fazendo por longo prazo, né? Porque a verdade é que, tipo, a gente demora às vezes pra mudar, sabe? Sim, Eu tô, tipo...
Pelo menos pra mim, sabe? Tipo, eu escuto algo, eu tenho que digerir aquela coisa por semanas até eu conseguir começar a implementar. De mais semanas até eu conseguir. Sim, sabe? exige um esforço. Exige, Tipo, não é simples. Mas assim, de verdade, eu acho que isso é complexo, sabe? Porque... Não, eu tô dando opinião só mesmo. Sim. Eu acho que é complexo. Eu também acho. E eu tô meio que soltando isso aí como jogando no ar mesmo. Porque foi uma coisa que eu fiquei pensando esses dias. Logo vai estar no ar, eu participei de um podcast sobre vampiro, e o tema era o clã malkaviano. E uma das coisas que meio que me ocorreu, assim, na hora que eu tava falando, foi justamente isso, sabe? Tipo, não necessariamente você precisa nunca retratar um transtorno ou uma neurodivergência real em um malkaviano, mas de preferência não faça só em malkaviano, sabe? Sim. E daí me ocorreu isso, sabe? Do que é melhor, de verdade, sabe? Tipo, eu não sei. Pelo menos, de certa forma, quando você abre essa possibilidade, você tá abrindo a possibilidade da pessoa pelo menos saber que existe e pesquisar por conta própria, talvez, sei lá, sabe? Tipo, gente... É complexo. O que eu penso é que tem empresas multinacionais que não são capazes de fazer, então, tipo, porque cobrar do narrador de fundo de quintal, sabe? Não, cobrar do narrador de fundo de quintal, não. Eu tô dizendo, tipo... Uma estreia oficial, tipo do Jason Carl, que tem grana rolando. Não, eu tô falando meio que genérico, sabe? Tá. Uma coisa é no livro, por exemplo, sabe? Tipo, no livro o que é melhor ter. Mas mesmo em mesas em casa, sabe? Tipo, será que é justo a gente virar e falar assim, não faça? Não. Entende? Sim, tipo, não. Claro, a gente não pode dar palpite na mesa de ninguém, mas... Eu acho que é bem complicado mesmo. Sabe? Sei lá, eu acho que o conselho é tenha cuidado com a questão. E veja todo mundo tá confortável, na verdade, né? Que, tipo, a real é que você fazer uma merda no mês todo mundo tá confortável é muito mais fácil, sabe? Tipo, sim. De fato. Mas é um tema extremamente delicado, com certeza. Tipo, é muito um questionamento que ficou na minha cabeça depois também, sabe? Tipo, poxa... Porque, tipo, fazer uma streamada e você não abordar nenhum tema, sabe? Tipo, e daí você abordar errado, sabe? Tipo, é complexo mesmo. Sim. Porque eu acho que abordar errado pelo menos abre discussão. Exato. E daí, tipo, o problema vai ser a recusa em melhorar, não em não ter abordado, sabe? Sim. É foda. E hoje é feriado, na verdade, também, né? Hoje... Não, quinta foi, mas é Sim, emenda de feriado, sim. Tá. Vamos lá? Vamos. É isso, então. Super complexo, legal, puta abertura difícil, vamos lá. Mas é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra... Causar. Ocupar a cabeça de vocês com masturbação mental. Né? Que não necessariamente vai ser frutífera. Mas a gente espera que seja. Né? Jogando com Malkavians. Ou Malkavians, ou Malkavianos. Enfim. Ao longo da história de Vampiro à Máscara, os Malkavianos cumpriram muitos papéis. Descontrolados, solucionadores de mistérios e servos do caos. Os jogadores podem representar os efeitos do sangue de Malkavi nas mentes de seus personagens de várias maneiras. A alegria beligerante de um Deadpool, a crueldade obstinada de um River Tam, que eu não faço ideia de quem seja, a perigosa hiperempatia da feiticeira Escarlate, ou as múltiplas manipulações de Janete e Therese Vorman. Outros jogadores passam o tempo pesquisando condições pré-existentes, fenômenos da vida real de instâncias proféticas e inspirando-se em como a maldição malkaviana se manifesta em seus próprios personagens. Tá, interessante. Uma dúvida que eu tenho, que, tipo, uma coisa que me surgiu agora, tipo, que não tem muito a ver com o tema, mas tem. A Janete e a Teresa só funcionam, na verdade, que são personagens do narrador, na verdade, né? Sim. Isso é meio trágico, pensando bem. Não, mas tudo bem. Mas sim, eu acho que sim. É bem complicado fazer ela funcionar se ela fosse de um personagem de verdade, né? Porque E de certa forma, assim, o ponto é que personagens muito reclusos não são personagens jogáveis. Então, acho que sim, uma personagem que fosse, né, que tivesse essa questão, que ela, ora é a Janete, ora é a Therese, e elas meio que acham que são duas pessoas distintas e estão uma antagonizando a outra, elas funcionariam para personagens que fossem mais reclusos. Entende? Que ela não é reclusa, não. Ela tem um clube, ela aparece pra caramba, ela manipula muita coisa, né? Mas assim, é num ponto que todo mundo em volta vai saber. Tá, mas no caso delas, não. No caso delas, ninguém sabe. Eu acho que não, as pessoas não sabem, acho que não. Tá.
Eu acho Porque, que o grande tipo, ponto é esse. É um segredo muito difícil de você manter, principalmente porque a personagem, por achar que é a outra, ela não vai estar ativamente tentando cobrir os rastros disso. Não vai estar. Sabe? Eu não sei, eu acho que sim. Uma coisa que me surgiu só, tipo, é interessante, né? Ela funcionaria no cenário, exemplo, mas ela então, não é um verdade. bom jogador, um bom personagem jogador, por exemplo. Mas ainda assim ela é um bom exemplo de personagem. Eu não gosto. Eu tenho bastante ressalvas Sim. com as personagens. Mas é ok, sabe? Tipo, depende de como você vai lidar com isso na mesa. Não, porque, tipo, o resto eu achei tão mais fácil, tipo, o Deadpool e a Feiticeira Escarlate, tipo, né? Pode ser, sabe? Bem mais prático. E vai depender daquilo, sabe? Tipo, você tá numa Coterie que a Coterie sabe que você manifesta personalidades diferentes. E a Coterie tá de boa com isso e ela vai te ajudar a manter aquilo na sociedade, sabe? Ou então, tipo, vai, sabe, te justificar. E aí, é a Bane malkaviana dela, sabe? Você não pode ir contra porque senão ela surta, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que, tipo... Existem formas de fazer funcionar, mas não é o meu... Não tá no meu topo de escolhas, assim. Tá? Por mais que eu tenha uma personagem que eu gosto muito, que ela tem... Múltiplas 3 personalidades. Cadê? Ela pede desculpa a todos que conhece porque testemunhou sua morte final, mas por medo de interromper o fluxo do tempo, não pode explicar por que ela deve se desculpar após se conhecerem. Ou, ele está propenso a rasgar páginas de livros, destacando passagens e deixando-as em lugares escondidos para os seus companheiros de círculo descobrirem, esperando que eles possam colocar as palavras Primogen Baslow nos vendeu juntas antes que seja tarde demais. Como as ressonâncias sanguíneas afetam a maneira como eles compartimentalizam e interagem com suas mentes caleidoscópicas. É um parágrafo que meio que exemplos de ideias, como né? você pode usar. E é legal porque eles não fixam isso a nenhuma questão de saúde mental específica. Sim, nenhum, né? não Vai é ser... estereotipado, É um super criativo, twist né? do personagem. Então eu achei legal esses exemplos, assim, e tipo, eu particularmente gosto mais de exemplos do que de, sei lá, orientações, por mais que seja necessário ter ambos. Eu amei essa primeira ideia da que pede desculpa e daí, tipo, pras pessoas após conhecer elas. Porque Sim. ela... porque, tipo, o ponto é que ela acha que foi a morte final e não que ela viu, né? Ok. Pra mim, só assim é legal. Se ela acha que ela viu e não que ela sabe de verdade. Pra mim, tipo, tem esse, né? Tem que ter esse elemento. Que se ela viu de verdade, tipo, meio que pra mim é tipo, sabe? Uma coisa que eu particularmente não gosto, e assim, falando de malkavianos de forma geral, e não necessariamente da parte de jogo sensível, é que a quinta edição trouxe muito um aspecto do malkaviano oráculo, do malkaviano vidente, sabe, do senciente, daquele que tá o tempo todo captando informações que ninguém mais tem. Só que eu particularmente não gosto disso. Eu acho que é um arquétipo válido, mas eu particularmente não gosto disso como uma linha guia do clã, porque você engessa muito as escolhas do personagem pro futuro. Porque se seu personagem vai ser um vidente só pelo clã dele, ele vai ter que ter auspícios, obrigatoriamente, sabe? Então, tipo, isso engessa o tipo de... O quão criativo você pode ser no personagem. Boa noite, Under Games, tudo bom? Olá, Under Games, como você está? Então, engessa e tem outro problema, né? Tipo, não existe formas, né? Tipo, que legal, tem premonição 2, e daí? Só isso que você tem? Então. Sabe? Tipo, como é que você vai prever de verdade alguma coisa, sabe? Porque premonição 2 não é o suficiente. Sim. Pra você ser um vidente, sabe? Da onde tá vindo essas informações? Da onde tá vindo? Da rede. Tá, mas a rede é um lore sheet, sabe? Sim, Entende exato. quantas coisas você vai sendo forçado a gastar obrigatoriamente pro clã funcionar perante o que eles estão dizendo, sabe? Exato, Então, tipo, tipo o clã, ele... você dá isso de graça, ou você não fala isso. Da mesma forma que, tipo, eles estão colocando isso, algumas linhas guias, alguns, sabe, tipo... Que eu particularmente não gosto. Porque no Banu Hakim é a mesma coisa. Sim. Né? Justiça, né? Banu Hakim é a questão do justiceiro e de, sabe, tipo... E meio que eles não te dão mecanicamente nada. É uma ideia solta no ar. Sim. E isso tá ali perdido, sabe? Tipo,
Eu acho meio incômodo, na real. Tipo, eu não gosto Sim. que eles tenham prendido isso. Talvez por eles terem diluído tanto a questão das disciplinas e porque eles acabaram mudando alguns dos Banes dos clãs, eles acabaram trazendo pra descrição do clã um pouco do que eles queriam que fosse o ethos do clã, mas eles não devolvem isso mecanicamente, nem como uma característica, nem como um defeito, nem como nada. Nem como nada, Então, tipo, eu particularmente não gosto da questão do Malkaviano Vidente, porque a não ser que você queira fazer um Malkaviano Vidente, eu acho que você não tem obrigação nenhuma a fazer um personagem com percepção extrasensorial, sabe? Sim. Tanto que nenhum dos meus Malkavianos tem isso. Literalmente nenhum. Sim. E essa lei de rasgar as páginas tipo, pode ser um negócio muito legal ou um negócio muito chato, né? Exato. Porque vamos fazer isso num LARP. Não, e tipo, no LARP até que é legal. Sim, eu sei. Não Agora, numa mesa, tipo, é mais trabalho pra você criar, sabe, que vai ficar entre aquele jogador específico e o narrador e não necessariamente vai trazer algo pros outros personagens também. É verdade que pode ser só, tipo, legal você faz isso, mas todo mundo encontra e foda-se. Tipo, sabe? Gasta 10 segundos de sessão nisso, ó. Você gasta seu tempo fazendo isso, mas não dá em nada na história porque dá trabalho inserir, sabe? Sei lá. Provavelmente é isso que aconteceu, na verdade. Porque, tipo, é um trabalho a mais, seria um negócio muito, tipo... Sabe? E a verdade que é injusto você querer que... Você fazer com que, tipo, só porque a pessoa é malkaviana, ela tenha mais tempo de jogo. Sim. Só porque o personagem problemático ele tem mais tempo de jogo. Isso é uma coisa que eu sempre critico. Eu acho que você não pode... Tipo, quando você tá criando um personagem, você tem que ter a sensibilidade de pensar que aquela mesa é uma mesa dividida com outras pessoas. E que sei lá, seja o defeito de clã, seja sei lá, um twist aleatório que você quis dar pro seu personagem, não tome tempo dos outros. Sim. Porque não é justo que só um jogador se divirta, sabe? Sim. Então, tipo, não, porque o meu personagem tem uma personalidade expansiva, ele fala pra caralho. Tipo, você é um cara chato de jogar, desculpa, sabe? É foda mesmo. E, tipo, eu sei que eu falo pra caralho, eu tento me conter, entende? Tipo... É foda mesmo, isso é bem difícil mesmo. É. Jogar com mais gente é difícil, isso que é verdade. Sim. Conheça os níveis de conforto do jogador que deseja retratar um Malkavian em sua mesa e dos outros jogadores que terão que interagir com eles. Os Malkavians interpretados pelo narrador oferecem mais oportunidades para mostrar a natureza multivalente do clã e, da mesma forma, mais oportunidades para esclarecer o conforto do jogador com oráculos mais sombrios ou danificados. Lias e véus pré-desenhados em torno de tais assuntos permitem que narradores e jogadores criem Malkavians que abrem novas opções para a crônica em vez de parar de fingir de morto. Massa. Sim. Muito importante. Tipo, calibrar a sensibilidade da mesa, né? Estabeleça esse consentimento com todos os jogadores na mesa, mesmo que não haja nenhum jogador visionário presente. Direcione os jogadores desconfortáveis em destacar a doença mental, e aí eu traduzi como doença mental porque eles usaram exatamente esse termo, e incluí-la em seu jogo para longe dos métodos tradicionais de criação de uma compulsão malkaviana. Use extrema cautela e sensibilidade se você decidir modelar os Malkavians de acordo com alguém que sofre de transtorno de estresse pós-traumático, esquizofrenia ou transtorno bipolar. Essas são doenças reais com efeitos reais e muitas vezes apenas debilitantes. E outras abordagens podem ser mais férteis e menos agravantes. Considere se concentrar em um Malkavian atormentado por sonhos proféticos ou que acredita que os mortos lhes dão enigmas ou um crente convicto em conspirações vampíricas radicais. Os mortos lhe dão enigma, isso é muito hilário, cara. Essa é muito boa. É o close do... tipo, pô, o cara que uma semana passada que a gente se alimentou, tá dando uns enigma louco pra mim, ó. Tipo, o Bruhá tá traindo a gente. Né? Sabe, tipo, isso é muito hilário. Sim. Dá mais trabalho pro narrador, mas, tipo, é um negócio que seria muito engraçado, cara. Se o narrador e o jogador estiverem de acordo, esse é da hora pra caralho. Esse é da hora mesmo. Que, tipo, sim, eu... Muita trollagem. Eu gosto, eu acho legal. Estamos falando sobre qual assunto, gente? A gente tá falando sobre o capítulo de jogo sensível do livro do jogador. Que é ali uma expansãozinha do capítulo que tem no livro básico. E aí, especificamente, tem um subitem que fala sobre jogar de malkaviano. Sim. A gente deu uma traduzida, mais ou menos. A gente deu uns aquela... mais que os outros, no caso, né? mas tudo bem. Então, enfim.
É uma tradução sim. livre, mas especificamente eu mantive alguns trechos porque Sim. eu acho que é importante ressaltar. E é isso, sabe? Eu acho que lá no começo eu tava falando sobre isso, sobre representações mal feitas, representações bem feitas, do que é melhor, que é não ter, ou ter mal feito, e etc e tal. De fato, tipo, existem abordagens mais férteis e que têm menos potencial de dano. Sim, existem, com certeza. Então, eu particularmente gosto mais dessa abordagem, Sim. sabe? Criar um twist, criar uma característica para aquele personagem que não necessariamente tem um nome, sabe? Principalmente não necessariamente tem um nome do qual as pessoas sofrem. Sim. E mesmo se você criar um personagem, tipo, ele, sei lá, ele é cleptomaníaco, não usa o cleptomaníaco, sabe? Usa ele tem um desejo intenso por roubar determinados tipos de itens, sabe? Tipo, tente não, sabe, etiquetar as coisas. Sim. Porque daí também você desconecta de pessoas que sofram de fato Sim. dessas questões. E esse é o fim do texto, e pra mim isso foi meio, tipo, broxante, sabe? Sim. Porque ele acaba de um jeito meio que... Oi? Certo? É só isso, saca? Tipo, pra mim ele é bem... Ele tipo, é melhor ter do que não ter. Sim, sempre. com certeza. Mas tipo, ele parece um pouco superficial e ele podia ter acabado com alguns exemplos sadios, na minha opinião. Tipo, pra finalizar, tipo, algumas ideias de exemplos sadios. Mas ele faz, né? Considere se concentrar em um Malkavian atormentado por sonhos proféticos, ou que acredita que os mortos lhe dão enigmas, ou um crente convicto em conspirações pode vampíricas ser, radicais. eu achei muito pouco, não sei. Pra mim acaba de um jeito muito... Então, eu Pra mim, acho... quando eu tava lendo, ele acaba de uma forma meio que, tipo, muito brusca. Sim. Sabe? Tipo, ele não... O texto parece que ele não constrói algo, sabe? Tipo, ele é um monte... Tipo, é como se ele tivesse escrito uma frase e, tipo, o Zé tivesse escrito outra frase, sabe? Daí juntou. Na verdade, a sensação que eu tenho é que, tipo, é um tema complexo e que eles mesmos não querem enfiar as patinhas na massa real, sabe? Porque, de verdade, pode ser tipo, mesmo. a gente tá aqui falando de forma meio livre. Sim. Mas, por exemplo, quantas horas a gente já não conversou sobre personagens malkavianos? Sim, é verdade, sabe? tá certo. Principalmente por ser o meu clã preferido. Sim. Quanto a gente já não acaba entendendo um pouco sobre essa questão ser sensível e não necessariamente sobre as questões por ser pessoas neurodivergentes. Sim. Entende? Então eu acho que é um tema que é muito complicado e que o texto tá aí pra levantar uma atenção sobre ele, pra criar awareness. Sim, e ele não queria diálogo. necessariamente Resolver. pra dar uma linha guia, sabe? Sim. O que ele quer dizer é, olha, é complicado, tomem cuidado. E leiam. E acertem com a mesa. Sim, tá. Beleza. E eu acho que essa função o texto cumpre, sabe? Então tipo... tá, boa. É que pra mim nem essa função ele cumpre de verdade. Tipo, ele traz a conversa, mas ele não é... Eu acho que tem 2 trechos que são muito legais. Que é esse aqui. Conheça os níveis de conforto do jogador que deseja retratar um Malkavian. Certo. E daí depois ele fala que os personagens do narrador oferecem mais oportunidades pra explorar o clã. Sim. Linhas e véus. Sim. Em torno dos assuntos. Sim. Sei lá, talvez seja eu mesmo. Eu acabei lendo, tipo, fiquei meio... sabe, tipo, pra mim não... E a outra parte é essa. Use extrema cautela e sensibilidade se você decidir modelar Malkavians de acordo com alguém que sofre de algum transtorno. Sim, tá. Massa. Sabe, tipo, eu acho que algumas... Ele traz alguns pontos importantes de refletir. Ele não traz respostas. Sim. Mas eu acho que também não existe uma resposta. Sim, a resposta vai ser cada mês vai ter um mesmo. Exato. Isso é um fato mesmo. Boa. Poderia ser um texto mais longo, mais bem elaborado? Provavelmente. Mas não é um negócio fácil de fazer. Mas não mesmo. É um texto fácil e eu acho que, tipo, o risco de escorregar na jaca é maior do que a recompensa em se fazer um texto mais bem elaborado. Tá. E o próximo, que é Diferente de Poder? Sim. Quem pegou de surpresa? Sim. Esse pegou muito de surpresa. Eu não esperava nunca isso. E pra mim foi tipo, hã? E é um assunto que eu não tinha pensado sobre. Sim, de fato. Né?
Eu acho que tem vários exemplos de, não necessariamente diferença de poder, mas de questões que a gente acaba não percebendo que existem. Samuca! Como você está, Samuca? Tudo bom? Pô, Blood Hunt, que inveja. Pois é. Eu queria ser capaz de jogar Blood Hunt. Isso pra mim deu. Né? Mas era um jogo que eu tava pilhadaça quando saiu, assim. Né? Quantos noobs? Quantos noobs? Né? Crono! E aí, olá! Crono, beleza? Então, Poder. sim, eu tô tentando voltar onde eu tava. É que eu parei pra dar oi pro Samuca, porque afinal de contas o Samuca é mais importante do que a minha linha de raciocínio. Né? Aliás, todos vocês são, tá? Não é só o Samuca, não, por mais que o Samuca seja especial, entendeu? E acho que assim, existem vários exemplos de coisas que a gente, tipo, não percebe que pode ser um tema sensível para outras pessoas. Sim. E que pegam a gente de surpresa. Sim. Então, ter este tema aqui foi muito legal, porque mesmo em ficha de consentimento eu nunca tinha visto isso ser um ponto sensível, sabe? Sim. Por falar em ficha de consentimento, né? Já que eu não falei dela ainda. Né? Existe uma ficha de consentimento que eu gosto muito, que ela é gringa e ela foi traduzida pela maravilhosa da Evelyn. E tá aí. E é uma ficha que eu, mesmo que não use como ficha, eu gosto muito de usar ela como, tipo, uma forma de pensar em ideias que eu gostaria de ser cuidadosa. Sim. Então, diferenças de poder. Com o tempo, os membros perdem sua capacidade de amar, ternura e até mesmo simpatia pela situação dos mortais. Quero dizer que, com o suplemento novo que tá saindo, essa frase cai por terra, tá? Porque boa. Capacidade de amar, ternura e simpatia vai pro espaço quando a gente fala de putaria vampírica. Boa. Mas a gente vai chegar lá. É que eu tô empolgada, desculpa. Né? Dependendo da idade do membro, eles podem até esquecer a fragilidade finita de um mortal. Especialmente aqueles que abrem seu coração para o vampiro. A natureza da besta e as ambições do próprio membro permanecem um mistério para os mortais até que eles sintam o aperto pungente do abraço sobre si mesmos. Até este ponto, os mortais permanecem irremediavelmente devotados ou apaixonados, e os ghouls se curvam apenas um degrau acima dos viciados em drogas, realizando atos grotescos em nome de apenas mais um gole de Vitae. Este poder desequilibrado nem sempre se iguala após o abraço, já que o vampiro novato se encontra vinculado ao seu criador, que o mantém sob controle, ensinando-lhe as regras de sobrevivência e etiqueta que não poderia ensinar antes. É foda, né? Sim. É um ciclo vicioso mesmo, né? Eu gosto muito desse trecho inicial, por mais que tenha esse blá 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 de vampiro não ama mais, né? Blá blá blá. Né? Que eu já pistolei muito contra isso e eu não vou pistolar de novo, mentira, eu vou, mas não agora. Ou não mais que eu já pistolei agora. Mas é legal mostrar esta gradação, sabe? Que existe o mortal, existe o carniçal, e existe o vampiro, e existe o novato. Sim. Sabe? Tipo, essas gradações de... E aí eu não falo nem especificamente poder, mas de nível de conhecimento mesmo, também, de entendimento da situação, sabe? Porque se você for pensar, o vampiro que tá ali contemplando, vamos dizer assim, um mortal, um carniçal, um vampiro recém-abraçado, ele tem uma quantidade de conhecimento sobre o que está acontecendo muito maior, né? Muito maior, enquanto o carniçal, literalmente, sabe? Tipo, muitas vezes ele pode estar ali só fazendo o que ele tem que fazer pra conseguir mais uma dose de sangue. Sim. Então... É complicado, né? Eu achei legal porque esse trecho, ele foi bem... Ele desenhou muito bem essa... Sim, o caminho, né? Sim, Sim. E eu gostei muito. E aí, mesmo quando você começar com o seu vampiro, você ainda tá no começo da cadeia, acho que essa pontadinha dando no final é muito bom. Nossa, eu amo isso. Sim. Eu amo começar com um jogador novato. Manifesto! Eu também amo quando o manifesto chega também. Sim. Eu amo o manifesto mandou. Eu amo. Amo. Seja bem-vindo, manifestos. Oi.
Até perdi, tá vendo? De novo. No final, né? Tipo, que é... Ah, sim, não, eu tava dizendo que eu gosto muito disso, de começar com o personagem recém-abraçado. Sim. E eu acho que o que foi mais legal, assim, da vida em experiência de RPG Uau, foi medo. começar a jogar Vampiro à Máscara sem entender porra nenhuma do que tava acontecendo. Sim. Sabe? Literalmente, meu primeiro personagem, eu montei a ficha com o Dan. Uhum. E algumas decisões ele tomou, Uhum. porque, tipo, eu não fazia ideia. E eu fui entendendo que era se tornar um vampiro ao mesmo tempo que o meu personagem. Sim. Sabe? Então isso foi, assim, foi mágico. Tanto que eu escrevi as primeiras, sei lá, tipo... Enfim, tem 400 páginas escritas, eu não sei quantas horas isso daria. Mas eu escrevi essas primeiras... Praticamente o primeiro arco inteiro desse jogo. E relendo, eu vejo muito isso, sabe? Que traz muito a descoberta. E como eu não conhecia ainda, eu consegui trazer pro texto de uma forma que quem está lendo, mesmo que não entenda de Vampiro à Máscara, acabe compreendendo o que tá acontecendo. Sim. Então, tipo, é uma coisa que eu gosto muito especificamente nesse texto meu. Sim. Que, tipo, nesse texto gigante. Mas que, tipo, eu dei ele pra minha irmã ler e a minha irmã ficava assim, tá, cadê o próximo capítulo? Sim, é sabe? Tipo, né? porque... E ela não joga, ela tentou Sim. jogar, não curtiu. Ela não gosta de jogos, sabe? de forma geral. Então eu gosto muito dessa ideia de começar a jogar ali com o vampirinho recém-mordido. Sim. E ir evoluindo. Inclusive, eu acho que é uma forma mágica de trazer pessoas pra jogar pela primeira vez. Sim. E eu fugi do tema, porque é isso que eu faço. Ah, sim, mas tem a ver, na verdade, com jogos de poder. Sim. Sim. Sim, é muito interessante isso mesmo. Continuando o texto, então. O manifesto falou, melhor experiência com o rolê todo. Eu sou apaixonada por essa sensação. O foda é que ela é uma vez só. Isso que é triste dela, né? Sim. No lobisomem vai ser a mesma coisa agora. Vai, Que é uma das coisas que eu tô empolgada, mas aí é que tá, eu não vou não entender tanto, porque a gente... sim, você já conhece vampiro, já conhece RPG, né? Não, e a gente tá também já falando sobre as coisas que estão saindo, a gente já falou sobre aquele primeiro prévio, a gente vai falar futuramente sobre... Eu já vou, tipo, entender o que é o mundo. Que merda. Mas enfim. Sim. Vamos lá. Em que ponto a cria e o criador se tornam iguais, não é claro. Nunca. Como o neófito é puxado para o vórtice da política, sua lealdade ao seu senhor será testada quando outros membros fizerem falsas promessas de melhor cuidado ou mais oportunidades. A igualdade pode começar depois que ele permitir que o Vitae saia de seu sistema e quebre o laço de sangue, ou quando ele finalmente ganhar o respeito dele e se tornar um membro totalmente reconhecido da Camarilla. Também poderia ser antes mesmo do abraço acontecer, onde ele decidiu que já era o suficiente e desapareceu da não-vida de seu dominador, lutando enquanto ansiava por sua Vitae nas primeiras semanas. Quaisquer que sejam as circunstâncias que fazem com que o diferencial de poder se equilibre, até este momento os mortais sempre permanecem brinquedos finitos e frágeis para os membros usarem como peões em seus próprios jogos. Sobre isso, essa igualdade só vai existir, na verdade, se quem está em posição de poder quiser que essa igualdade exista. Sim. Entende? Porque o senhor pode passar a tratar a cria com igualdade, o senhor pode, sabe, compreender que, por exemplo, ambos estão em escalas diferentes dependendo do assunto, mas nunca vai existir um ponto em que ele não estará numa posição... É muito difícil. Sabe, tipo, e aí eu falo de poder bruto mesmo em relação à cria. É complicado, é difícil, tipo, é possível, a regra não ajuda em nada, nenhum dos dois lados, eu digo. Não. Mas... Tipo, se jogar muito é possível, essa que é a verdade. Mas eu tava pensando sobre isso, no dia que você leu esse trecho e que você me passou pra eu revisar... Galera, criei um diário de mesa da minha São Paulo by Night e tô mantendo o blog atualizado de acordo com as sessões. Uau, que da hora. Opa, que massa! Manda link... Manda no sussurro pra mim, sim, ou manda pro Dan, ou manda, sei lá, no meu inbox, no Insta, onde quer que seja. Mas manda o link pra gente, por favor, eu quero ver. Sim. De verdade, eu adoro fofoca de mesa, quer dizer, diário de mesa. Fofoca de mesa. Boa.
Não, eu acho que foi semana passada a Brenda falou que tava começando a jogar uma mesa. Eu Ah, falei, é. me conta tudo, quero saber. Fofoca. Fofocas. E uma coisa que eu tava pensando, que, tipo, a mesa da Lorena, que... Dá vergonha, bom, pessoal, beleza, em a gente live, não vê, ok. não, tá bom. Beleza. Agora eu perdi. Sim. A Lorena, que é a minha gangrel urbana, que ela é especialista em tecnologia e principalmente hacking, e aí vocês podem interpretar hacking do jeito que vocês quiserem, porque a gente tem a nossa própria interpretação de como funciona dentro do jogo, e que a gente sabe que não é realista, mas meio que é o que a gente decidiu que ia ser, porque a gente também não queria estudar hacking o suficiente pra se tornar foda igual ela. Sim. Mas, dito isso, eu andei pensando sobre, quando a gente comentou de falar sobre esse trecho em live e tal, porque ela é a personagem que tem a ficha mais tunada que eu já joguei. E é a personagem que a gente mais jogou também, porque tá ali na bordinha das 600 horas de jogo. E aí, o que eu fiquei pensando eu comparei ela com o criador dela. Uhum. E por mais que ele trate ela como igual, por mais que eles tenham uma puta relação, sabe, tipo, nivelada mesmo, ele respeita muito a opinião dela, ele, sabe, tipo, tem assuntos que ele admite, não, isso aqui é a sua praia, eu não vou me meter. Não existe um lugar no universo em que a Lorena esteja numa posição de poder acima do Fernando. Em hacking você tá. Sim, mas aí é que tá, isso não se reflete no jogo. Tá. Entende? Tipo, por mais que eu saiba fazer aquilo e ele não... A relação, por mais que seja uma relação ainda de proximidade, ela não vai tomar uma decisão de fazer algo sem questionar ele, por exemplo, ou sem, pelo menos, submeter a Cotter, sabe? Tipo, existe um respeito, existe uma deferência, assim. Mas eu acho que muito mais a criação do cenário e a narrativa que criou isso, não necessariamente... Mas mesmo os outros personagens no entorno, tipo, vão ouvir o Fernando e não vão ouvir a Lorena se chegar num ponto em que for um embate, entende? Depende da situação, eu acho, incrivelmente. No Rio de Janeiro, por exemplo, foda-se Fernando. Tá, ok, pode ser. Né? Pode ser. Eu não sei. É interessante, verdade. né? Mas sim, eu acho que existem personagens que são tipo, foda-se Fernando. Tipo, quem é ele? Ele é o Zé? Tá. Ele te criou? Caramba, que legal. Sabe? Tipo, poxa, que legal. Você fez um bom trabalho, amiguinho, sabe? Tipo, saca? Tipo, seria isso. Tá. Pra mim existe, sim. Na Lorena, pra mim, é que existe. Mais, na verdade, todos. Dos 3 personagens, sim. Interessante. Sim. Bem Porque, interessante. Tipo, da Velvet só não existe, por exemplo, sabe? Tipo, a Annabelle não. tá, tipo, Sim, na verdade, todo mundo em volta da Velvet claramente tá num patamar acima, né? Sim. Menos os que não estão, né? Não, menos os que são, tipo, bunda, igual sim, exato. que foram abraçados na mesma época, ou que não tem, tipo, nenhum tipo de envolvimento e tal. Sim, mas existem personagens mais velhos que a Velvet que são mais paia que a Velvet, sabe? Sim. Tipo Genghis, sabe? Tipo, Genghis é meio bunda perto da Velvet. Sim. Mas, tipo... enfim, mas voltando pro que é o tema... é um assunto delicado, né? Sim. E a verdade que, tipo... Em resumo, na verdade, que o que eu queria chegar nisso é que, tipo, o narrador... De certa forma, o narrador sempre tem poder. Então, tipo, tem que ter cuidado com ele. É isso que pra mim é o tema desse negócio. Tome cuidado com o seu poder. Sim. Quase que é isso. Tipo... E uma coisa que pra mim, assim, foi chocante, porque pra mim nunca foi um problema entender que a minha personagem estava abaixo numa escala de poder, de status, de respeito e por aí vai. Porque é a premissa. Eu estou jogando com uma personagem novata e que meio que é isso que eu espero também, sabe? Então, pra mim, pensar que essa diferença de poder pode ser opressiva foi, tipo, interessante. É uma coisa que tipo, eu nunca tinha pensado também. E é uma coisa que eu não teria o cuidado de tratar de forma, sabe, considerativa. Se eu fosse narrar uma mesa, por exemplo. Eu não trataria, com certeza. Sabe, tipo, seria um negócio Antes eu não que nem seria o pensaria. susto. Sim, antes eu nem pensaria nisso.
Mas sim, é uma coisa que, tipo, é uma boa pergunta a se fazer, na verdade. Tipo, se a pessoa se sente confortável com isso. Sim. Porque, tipo, é muito complicado mesmo você pensar. Você tem que mudar muitas coisas pra narrar uma mesa que tomasse cuidado com isso. E sabe uma coisa que eu... normalmente, né? Sim. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Hum. O quão difícil é pra uma boa parte das pessoas, que um monte de gente deu esse feedback pra gente, o quão difícil é aceitar no Ivory Stairs, que é o nosso primeiro visual novel, aceitar a posição de poder de Onyx e tratar Onyx de uma forma respeitosa, sabe? Foi um negócio que foi chocante pra mim também. Sim, sabe? Muita gente era aquela coisa, tipo, não, eu não quero... Foda-se quem me deu tudo, né? Sim, porque, tipo, Onyx é quem criou o personagem, é quem deu a vida boa que o personagem tem, porque, assim, a gente criou um personagem que ele é um privilegiado filho da puta, sabe? Sim. Você tem tudo na sua mão, você tem uma casa maravilhosa, você tem dinheiro, você tem território de casa, você tem tudo. Por quê? Porque você era cria de Onyx. Sim. E muita gente, quando o Onyx falava, olha, eu tenho uma oportunidade pra você, falava assim, vai se fuder, Onyx, sabe? Tipo, não, eu quero... Sim, foi um negócio que pra mim também foi um negócio que a gente chocante. ficou assim, gente, por quê, sabe? E agora, pensando em retrospecto, talvez tenha a ver com isso. Talvez tenha a ver com uma questão de aceitar essa hierarquia que não seja confortável pras pessoas, igual é confortável pra gente. É muito tenso, né? Sim. Daí, Um bom e velho contratinho social sempre bom. Exato, é muito importante. Sim, é extremamente importante. O que me chamou a atenção, na verdade, é porque é uma questão que eu nunca vi numa ficha de consentimento e que eu não tinha parado pra pensar também, entende? E, tipo, ninguém tinha nunca verbalizado pra mim, olha, eu tenho problema com relações de poder desiguais. Sim. Sabe? Então, eu fiquei surpresa. Eu achei, tipo... Eu não colocaria como uma possível lista de tópicos sensíveis. É isso mesmo, surpresa, né? Tipo, E sim, de fato, por isso é. Tá aí uma das muitas coisas que tanto a Camarilla quanto o meu saudoso Sabrá sempre tiveram em comum. Fui percebendo que não era ninguém na hierarquia e tal. Exato. É foda. Vamos lá, mortais? Vamos. Especialmente quando os membros estão envolvidos, a natureza das relações entre vampiros e mortais não representa de forma justa os interesses de ambos os lados. A relação entre esses jogadores requer consentimento e compreensão dos limites emocionais um do outro. Isso implica uma intimidade que é mais adequada para jogadores consentidos dispostos a respeitar os limites uns dos outros e saber quando recuar se as interações se tornarem muito intensas. Alguns dos temas que surgem ao jogar com um pilar podem incluir traição, perseguição, obsessão e outras experiências potencialmente traumáticas. Personagens sendo preparados para o abraço levantam questões semelhantes de trauma e intensidade. Em nenhum momento, um jogador deve ser surpreendido por um relacionamento no jogo com potencial para uma intensidade emocional com a qual não concordou de antemão. Mesmo que o jogador tenha concordado de antemão, ele tem o direito de revogar o consentimento a qualquer momento se a experiência não for algo de que ele goste. Sim, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. E essa questão de revogar o consentimento a qualquer momento, eles batem bastante em todos os tópicos. E eu acho que é uma coisa muito, muito importante, que é muito difícil. A verdade é que, Sim. Não é uma coisa que a maior parte das pessoas lida bem. Não. Sabe? Tipo... Não, tipo... E eu digo até por mim, eu tenho dificuldade, sabe? Tipo, sim, eu teria antes, dificuldade de... Mas é importante, é muito, muito importante. Sim. Eu tenho dificuldade de chegar, por exemplo, no narrador e falar, olha, tal jogador ou tal personagem é um incômodo pra mim. Sabe? Ou, eu não estou conseguindo lidar, ou tal situação tá me fazendo mal. Eu tenho muita dificuldade. A minha reação seria só sair da mesa. Mas nesse caso cai na mesma coisa. Tipo, precisa de formulário anônimo depois de sessão. Sim. Não tem outra resposta. Precisa de formulário anônimo depois de sessão. É dever do mestre saber onde pesar e não pesar a mão na hora do roleplay. Conheça seus players, conversar muito é essencial. E tipo, é papel dos outros jogadores também. Porque a gente tem que lembrar que, às vezes, o próprio narrador não se sente confortável com determinados temas. Uhum. Entende? Sim. Ou então que o outro jogador precisa conhecer. Por exemplo, tá jogando eu e o Daniel numa mesa... Eu preciso conhecer o que é um ponto sensível pra ele, pra eu não forçar essa situação em mesa também. Sim. Entende? Então,
é um papel de todo mundo que tá envolvido na mesa, de verdade. Mas o peso maior cai no narrador, como sempre. Ah, Tudo cai, no narrador. porque o narrador, ele é o mediador dessa situação toda. Isso que é a bosta também. Mas, tipo, também não é justo dar só pro narrador essa responsabilidade, eu sabe? concordo também. Mas é mais, infelizmente é. Sim. Tipo, é muito tópico não falar que não é, na verdade. Não. Mas é tentando levantar awareness nisso também, sabe? De tipo, Sim. dividam a carga que é. E a ideia que ele fala que é você jogar como um pilar. Sim. Nossa, que interessante. Porque o livro do jogador traz é verdade, jogar com mortal. Nossa. jogar com mortal. Ai, Cristo amado. Nossa, imagina jogar como um pilar. Caralho, velho. Que negócio horrível. Ou jogar como carniçal de alguém da mesa também, sabe? Isso eu não ligaria muito, não. Eu não sei. Eu tenho muita facilidade. Tipo, na verdade, isso é um tema até que eu achei interessante, incrivelmente. É um tema que talvez me cause... Eu cheguei a criar um personagem que quer usar sangue com outro personagem. Pra mim isso é muito interessante, na verdade. Isso é uma coisa que... Tipo, gente, eu já passei tanta raiva com jogador usando dominação e presença estúpida, né? de forma estúpida em outros jogadores, que eu acho que, se submeter isso voluntariamente com um laço de sangue ou como sabe? Tipo, nossa, me causa... Chato para cacete. É tipo jogar de humano D&D. Muito boa. Adorei essa. Então, né? Mas eu acho que jogar de humano no D&D ainda tem uma pegada diferente. Eu não sei, porque eu nunca joguei D&D. Porra, tem tanta coisa mais legal pra você ser, você vai ser humano. Porque eu acho que tem aquela questão de superação, sabe? Mano, tipo, poxa... É balanceado, mano, é balanceado, tá. Não tem inspiração, não. Tipo, os outros são só mais legais. Tipo, eu acho que existe, tipo, minimamente balanceado, acho que é essa. Posso falar no bosta? Exato, Eu sou fudido na vida real, não vou ser humano no RPG, quero que se lasque. Eu também, eu concordo. Eu também, porra. Tanto que eu falo que, tipo, se me chamar pra jogar uma mesa de caçador, eu vou ser abraçado no final, tá? Né? Ou eu vou morrer tentando, Né? porque... Não. Sim. Vai ser caçador pra caçar quem vai te abraçar. Caçar né? quem vai me abraçar, Boa. exato. É. Vamos lá. Um vampiro pode infligir sua maldição a um mortal por vários motivos. O impacto psicológico de sofrer o abraço por um ente querido pode ser impressionante. Sentimentos de ressentimento, traição ou violação são comuns entre as crianças, e ainda mais quando existe um relacionamento anterior substancial. Por isso, é importante que todos os jogadores envolvidos estejam cientes dos desenvolvimentos que podem surgir entre seus personagens. O próprio abraço, o ato de drenar o sangue mortal e revigorar seus corpos com vitai vampírica, é excepcionalmente íntimo. Tenha muito cuidado ao retratar abraços violentos e, embora um personagem possa experimentar violação e traição, o jogador nunca deve sofrer esses sentimentos. Afinal, poucos membros inexperientes que pensaram que estavam recebendo a gloriosa imortalidade foram informados de todo o peso da maldição de Caim. Eu acho que, tipo, fora que sensual demais, né? Gosto muito assim, puta que pariu. Tanto que existe, né, na mesa que eu jogo de historiador, a minha personagem, ela transforma o irmão de criação dela num carniçal livre, porque não existe o laço de sangue, porque ele não toma o sangue direto da fonte. Mas ela fala que se ele quiser ser abraçado, ela vai conseguir alguém pra abraçar ele. Porque a relação dos dois já é estranha o suficiente sem existir um laço de sangue ali no meio, sabe? Então, tipo... Né? Porque, tipo, eles meio que é irmão de criação, mas eles não foram criados juntos de verdade. Sim. Já houve um período que ele queria ter algo com ela. Então, tipo, vamos deixar isso quieto, né? Vamos aproveitar que a gente tá se dando bem agora. Não vamos mudar isso, não? Né? E eu acho que é isso mesmo, sabe? Sim, é tipo, tem que lembrar que a partir do momento que você deu o seu sangue pra abraçar alguém, essa pessoa vai ter um afeto significativo pelo personagem. Sim. Com medo, porém excitado. Exato. Eu amo essa pegada. Sim, é muito boa, é muito boa. E, tipo, é muito legal tratar isso, de verdade. É muito bom. E, tipo, é sensível pra caralho você pensar, tipo... Situações de poder, de forma geral, não, mas essa questão de se submeter a um outro jogador... É tenso. Eu tava falando na semana passada, quando a gente falou sobre romance entre personagens, eu já falei que seriam muito poucas pessoas com quem eu gostaria que o meu personagem tivesse um envolvimento com o personagem da pessoa,
Porque pra isso exige um nível de confiança muito grande. Sim. E aqui a gente tá, tipo, indo um passo além ainda. Porque, tipo, ter um romance é uma coisa. A partir do momento que a gente tá envolvendo uma situação de submissão, de imposição de poder um sobre o outro, isso torna um pouco mais complicado ainda. Interessante, pra mim romance é mais difícil. Eu estaria disposto a jogar de boa numa mesa. É. Tipo, foda-se, eu vou ser servo, sei lá, do manifesto, foda-se. Mas do Manifestos é fácil, né? Sim. Mas o Manifestos eu já não jogaria contra as pessoa pessoas. sensata. Eu já não jogaria contra, tipo, eu não sou tão aberto a jogar contra as pessoas, tenho dificuldade. Sim. Mas sim, tipo, esse é meu ponto, eu não sei, eu tenho muito... Porque, tipo, Não, enquanto é um romance, que pra mim não ambos tão... estão Sim. equilibrando as balanças pra que o relacionamento exista. É que pra mim não é tão imersivo quanto é pra você, né? Tipo, Pode ser tem também. Isso, sabe? Porque, tipo, pra um romance existir, tem que existir um equilíbrio dos dois lados, sabe? Os dois lados precisam querer manter aquilo em harmonia. Sim. Quando existe uma situação em que alguém é submisso ao outro, não existe mais essa igualdade de se manter a situação, sabe? Você tem que contar com o bom senso do outro de não ser um otário com seu personagem. Ou, não ser um otário num nível que não foi combinado, sabe? Entendo. É foda, eu entendo. Entende? Eu entendo Se submeter à vontade do outro é um problema sério pra mim. Entende. Entendo. Carniçais. Carniçais. A existência de um carniçal manifesta A existência de um carniçal é repleta de escolhas difíceis, exigindo total dependência de um ser monstruoso para sustentar sua sobrevivência e exigindo algum sacrifício pessoal em nome do dever. A degradação do eu é comum, com muitos carniçais assistindo em silêncio, horrorizado, enquanto suas vidas desmoronam ao seu redor para agradar seu dominador. Que dominador ruim. Eles podem ser levados a realizar atos que manchariam a alma de um membro, mas que pouco fazem para retardar o carniçal em sua busca pela aprovação de seu senhor, e mais vitae. A relação é desigual e, em muitos casos, há pouca necessidade de consentimento entre as partes envolvidas. O mesmo não pode ser dito sobre a relação entre os jogadores desse tipo de personagem. Boa. E eu acho Isso que é isso maravilhoso. resume o que eu tava dizendo. Sim, isso é maravilhoso. Sabe, tipo, a vontade do carniçal ou do humano, nesse caso, não valem muita coisa. Não, mas é interessante o final, né? O que me dá a entender é que, tipo, o contrato social fora da mesa impera sobre o que tá acontecendo na mesa. Exato. Isso é muito bom, na verdade. Como diria o William, Cotter e do La Sombra confirmado amanhã. Né? Boa. Né? Não comento. Eu vou deixar no ar. Né? Assim como interpretar um vampiro, interpretar um carniçal pode levar a situações difíceis em que o personagem pode ser forçado a se envolver em comportamentos que o jogador pode achar pessoalmente repugnantes, mas que se encaixam nas motivações e no desenvolvimento do personagem. Isso é especialmente verdadeiro nos casos em que o dominador é o personagem de outro jogador. Ao lidar com um relacionamento carniçal-dominador na mesa de jogo, é vital que as linhas de comunicação entre ambos os jogadores, dentro e fora da sessão de jogo, permaneçam abertas e acolhedoras. Pode ser fácil ser pego na dinâmica do carniçal sendo respeitoso com seu dominador, ao ponto de se tornar um abuso. Sim. Mágico isso, muito bom. Sim. E é um problema real isso mesmo. Isso é um problema real. Tipo, eu já quico de raiva de usarem dominação na minha personagem. Sim. Sabe? Tipo... E ok, quando é um NPC, quando é um personagem grande no cenário, é uma coisa. É fácil de aceitar mesmo, né? Eu acho agora, que tem isso também. Quando é o seu amiguinho que tá, que tipo... jurou lealdade, entre aspas, que são da mesma cota, é uma bosta. E que tá forçando a vontade dele sobre a sua, sabe? Bosta. Tipo, você não tem mais o direito, o seu personagem não tem mais o direito de discordar da pessoa com quem ele divide... sei lá, o abrigo, as noites, as motivações e tal. E a verdade é que, tipo, se isso fosse um personagem narrador, não seria um problema. Não. O problema é ser um personagem jogador mesmo. O problema é o PVP. Porque, tipo, o narrador, tipo, tem mais liberdade em tocar o foda-se. Essa que é a expressão que eu tenho, porque, tipo, é menos pessoal. Exato. Não é um abuso direto mais, eu acho. Se torna indireto, entre aspas, né? Sim, na maior parte das vezes, tipo, o ponto é você, tipo... querer se afastar de um personagem do narrador no jogo... é muito mais fácil, né? É mais fácil, porque o narrador tem vários outros personagens e você pode escolher o rumo que você quer tomar dentro da história, sabe? Sim. Agora, quando você fez um contrato social com o seu amigo
ou amiga, ou amigue, né? Tipo, genericamente falando. De, tipo, nós vamos jogar juntos. E aí ele se aproveita pra, em jogo, impor a vontade do personagem dele sobre o seu. O que eu sinto é que ele está ferindo o acordo de vamos jogar juntos. Porque o meu personagem, como é uma premissa a gente fazer parte de uma mesma coterie, a gente não tem tanta opção de fugir... De fugir daquela relação, entende? Sim. Porque, tipo, porque daí se eu falo assim, não quero mais jogar, não quero mais me relacionar, primeiro, eu tô fudendo o mestre. Né? E fora que, tipo, sabe? Porque daí, tipo, tá dividindo a coterie. A outra, tipo, não, mas eu tenho poder pra usar, sabe? Sim, tipo, então... Sim. Já vejo a cena, usarem dominação na Tati só porque ela é mulher e independente de ser um personagem masculino. Então, aconteceu 2 vezes... Uma delas era com outra jogadora. Então, eu acho que... Bom, existe, né? Obviamente, o machismo institucionalizado e tal. Mas eu não acho que era essa a questão. Era muito mais porque o meu personagem não queria fazer o que o outro personagem queria mesmo. E lembrando que você quase não jogou com mais gente, né? Tipo, vamos ser honestos. Sim, é verdade. Pensa nesse sample que você tem tão pequeno de jogar... E eu joguei com pouquíssimas pessoas. E você sofreu 2 vezes abuso. Se eu pensar. E daí na outra mesa, sim, foi um homem jogando... Usando dominação nos outros personagens da mesa. Porque, tipo, além de tudo, ele tava indo contra o que era a premissa da história. Sim, Tipo, eu vou narrar uma mesa em que vocês estão fazendo X... E aí ele resolveu que no meio era legal fazer o Y contra tudo que a gente tinha acordado antes também. E aí ele queria forçar as personagens que estavam jogando junto a mudar o rumo da história. Sabe? Eu tô parando de jogar porque realmente tô me estressando com pessoas. RPG pra mim mesmo, é isso? Muito difícil. Ou é o Blood Hunt? Eu nunca Não, eu acho que o Samuka tá falando de RPG, caramba, que tenso. Nossa, que horrível. Sim, é horrível. É terrível. Nossa, que horrível. Eu sei porque, assim, eu tive essas experiências. Ullian, olha lá, a gente tava falando de você, Ullian. Você foi mencionado. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensagens atrás. Tá? 4 de La Sombra confirmado amanhã. Seu nome foi pessoalmente citado. Né? Nossa, cara, é foda esse mesmo de pessoas, né? Tipo, é muito ruim, é muito difícil. Em outras mesas que eu joguei fora, eu não sofri, tipo, tentativa de imposição nesse caso. Se falaram algo do... A gente tá falando justamente que você tinha sido citado as 5 mensagens acima. Sim, porque o Manifestos mandou como diria o William, Coterie de La Sombra confirmando amanhã. Né? Só tô jogando com gente muito das antigas. Então, eu tive experiências péssimas com pessoas das antigas. Também, inclusive, tipo, a pior experiência que eu já tive no meio do RPG, e não necessariamente em mesa, tipo, em questão de lidar com pessoas, foi com pessoas que se dizem velhas no meio e, tipo... Então, não porque eu não ia expor desse jeito assim, mas já que você expôs, né, William? Tipo, eu não sabia se eu podia falar, eu não falei nada. Mas já que você tá dizendo, né? Mas assim, então, eu sei lá, eu acho problemático. Tipo, eu participei de muito poucas mesas, fora das nossas mesas em casa ou com pessoas próximas. E ainda assim, mesmo que eu não tenha sofrido essas tentativas de imposição da vontade de outro jogador em cima da minha, eu... tipo, passei por experiências desagradáveis também, sabe? Seja de sei lá, de personagem não respeitar o espaço do outro personagem, seja de o jogador não respeitar o espaço do outro jogador, mesmo que como personagem o jogador seja, tipo, que bonitinho, sabe? Sim. Tipo... Eu acho que, sei lá, falta limites, assim. E é o que eu entendi do mesmo. O Samuka quer dizer das antigas, só que ele conhece há muito tempo. Sim. Tá. Não, o Old School é horrível. Eu, tipo, sabe, sei lá. Ok.
Sim. Das antigas. Tá. E olha que eu me encaixo nessa. E a verdade é que tipo, você tem que lembrar de se remodelar. Porque, tipo, eu jogo, tipo, RPG, sei lá, há 20 e poucos anos. Sim, eu jogo RPG quase 20 anos, mais ou menos. Gente, eu tô em choque. Lembro quando a Ventru de uma mesa minha usou presença em mim, que era um gangrel, e eu sentei como cachorro de pau duro. Mano, era motivo pra eu virar e falar assim, beleza, Valeu, vazei, sabe? Primeira mesa. Sabe, tipo... Meu Deus, que coisa louca. Impressionante você ter persistido. Exato. Mas assim, pra mim é muito, muito problemático, tanto que assim, atualmente eu restringo muito Sim. as mesas que eu jogo. E eu assumi a posição de, tipo, eu não aceito mais convite pra mesa. Sim. Porque, tipo, tem essa questão de lidar com as pessoas e, além disso, além de tudo, a questão do transtorno de ansiedade que acaba, né, tipo, juntando com isso, né, também. E pra mim não é saudável aceitar convites pra mesa. Então eu meio que parei por conta disso. E eu não recebo mesmo, ainda bem. Então, pronto. Não recebe não, imagina. Eu recebo? Não. Só que daí sobra pra mim recusar pelos dois, entendeu? E aí? Acho que o maior perigo na mesa de um jogador sem noção é um malcaviano sem noção. Nossa, tudo é um problema. Tudo é um problema. Eu acho que a parte do sem noção já caga tudo, sabe? Que acha que tem que ser doido e quebrar as cenas. Então, incrivelmente, de todas essas situações, nenhuma foi com jogador de malcaviano. Além de tudo. Sim. Numa delas eu era uma malcaviano, inclusive. Sim. 2 delas. É foda, né? Sim. É foda. Esse negócio do poder é muito tenso mesmo. Tipo, é muito, muito difícil. Em segundo lugar, eu diria um Dizimice que vira até balde e corda com isso. Imagina, que da hora. Vira balde e corda. É muito tenso, sabe? É muito delicado. Enfim, vamos tentar voltar, né? Tá. Eu parei aqui, se tornar abuso, né? Acho sim. Lembre-se dos princípios da crônica ao envolver personagens mortais e carniçais. Pode-se ganhar muito tendo um carniçal, ou 2, à mesa durante uma crônica. Carniçais são subservientes, sim, e em muitas vezes se submetem ao seu dominador para tomar decisões. Mas esse não é o caso 100% do tempo, então alguma negociação entre os jogadores é necessária. Não se engane, dominadores e outros membros muitas vezes abusam de seus carniçais e até os tratam como pouco mais que propriedade, mas o abuso na mesa entre os jogadores nunca é permitido. Dado o consentimento do jogador, abusar de um personagem é bom. Abusar do jogador, não. Excelente. Sim, se você tá de acordo, beleza. Porque, tipo, porra, você pode jogar com carniçal mais livre. Sim, e você pode querer ser. Tipo, você pode querer você jogar com carniçal que, tipo, mano, eu sou livre e meu nome é agente intermediário e foda-se, sabe? Né? Qualquer semelhança com uma mesa que tá rolando, assim. Coincidência só. Em off. Né? Discuta de antemão a linha que divide o que é aceitável entre os jogadores do carniçal e do dominador, bem como o narrador, forçando nos níveis de conforto... Focando nos níveis de conforto de cada jogador em relação a certos temas. Personagens carniçais, por sua própria vontade ou sob o comando de seu dominador, podem se envolver em atos que lembram a violência do mundo real, opressão e traumas físicos e psicológicos que podem ser desencadeantes ou difíceis de lidar para eles ou para outros jogadores. Certifique-se de verificar com seus jogadores usando uma técnica de calibração preferida pelo grupo, e a gente falou disso quando a gente leu a parte de jogo sensível do livro do livro básico, para se certificar que eles estejam confortáveis em prosseguir ou se um recesso de sessão é necessário para alguma descompressão. Tá, fantástico. Tá, excelente. Acho que, tipo, não tem o que acrescentar nesse trecho. Não, ele é muito bom e ele traz discussão e ele traz resoluções. Né? Sim. Tipo, é muito bom. Esse trecho é muito, muito bom. É isso, sabe? Tipo... E era muito importante porque o livro do jogador fala muito sobre jogar com carniçal e humano, então, tipo é inesperadamente importante isso. Exato. E fora que na parte de sessão de crônicas eles falam de ideias também pra você, tipo, ter isso mais misturado melhor. Então, tipo, é importante demais ter, tipo, como você lidar com isso. Sim. Que é uma coisa, tipo, que é literalmente inédita, eu acho, né? Sim. É um conteúdo novíssimo. Eu achei que foi bastante... Puta bola dentro, né? Bola dentro, pontual. Exato. Tá, é isso então? Tá, é isso. Vamos encerrar Pra vermelhinha? esta parte pra vermelhinha, porque agora a gente vai
comentar das novidades. E quem tá vendo na vermelhinha também vai ter um vídeo à parte pra isso depois. Provavelmente vai ter sido lançado antes Sim, desse. possivelmente. Tá, vamos dar tchau pra vermelhinha? Quem tá na vermelhinha já viu, entendeu? Vocês Não. estão à frente do futuro, do passado, do presente, enfim. Assim, carne e sal, tu pode jogar como pau mandado, mas acho que melhor jogar com alguém mais independente, ainda mais se for a primeira mesa. Nossa, com certeza. 100%. Sabe, eu acho que assim, ter pessoas pra todo tipo de roleplay, vai ter, Vai. sabe? Uhum. E tipo, eu não preciso nem citar as diversas linhas de BDSM no mundo real pra dizer que sim, as pessoas vão gostar de roleplayar algo diferente. Bom. Mas é ter certeza de que aquilo é o que a pessoa quer mesmo. Tem uma coisa que eles falam no texto, mas eles falam mais pra cima. Digam olá, Belarda. Né? Isso. Que eu acho que tá aqui na parte. Que cada pessoa à mesa deve estar consentindo de forma informada e entusiasmada. Sim, Sabe? Não é aquela coisa de tipo, pode ser. Não, é tipo, eu quero isso. Vai ser legal sabe? pra caralho. Sim. Entende? E tipo, você tem todo o direito de desistir depois. Sim. Tá? Aquele epílogo do LA by Night com 3 carniçais do arrombaram um cafofo da Inquisição foi ótimo. Sim. Nossa, foi. Foi muito legal. Eu acho da hora pra caralho. Aquele foi um dos meus episódios preferidos, foi na real. massa mesmo. Vamos fechar então? Vamos. Ok, pessoinhas da Vermelha que nos acompanham por aqui, muito obrigada pela companhia de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esses temas. Lembrem-se de ser sensíveis nos comentários de vocês, porque, enfim, é o tema. Nós somos pessoas reais. Sim, exato. Mais ou menos. E é isso. A gente se vê na próxima. Diga tchau com Lilicas. Diga tchau com Lilicas. Tchau. Lilica. Lilicas.